Oi, gente, boa tarde. Muito frio e chuva em Curitiba. São 5:30 da tarde, olha. Queria mostrar o bolinho que eu fiz de chocolate. Foi meio pacote de bolo em pó. Meio pacotinho, gente, não usei tudo. Tá uma delícia esse bolo, viu? Pensei que era de chocolate, mas tá escrito festa. Aí eu coloquei 2 ovos inteiros, uma colher de margarina. Tá até sem fumaça. Bati muito bem. E coloquei no micro-ondas, acho que não deu 3, 4 minutos, gente. Olha. Olha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó. Ficou muito fofinho, muito molinho. Aí o recheio eu fiz Nescau, 2 colheres de Nescau, meia de margarina e um pouco de leite e um pouquinho de maisena. Umas 2 colheres de maisena. E fiz um mingauzinho sem açúcar, porque eu não uso açúcar, tá? Pra nada. Então ficou assim, ó. Tá até sem fumaça. Eu já comi um pedaço com um cafezinho. Café solúvel. Com essa chuvinha, com esse frio em Curitiba, gente. É assim, gente. Eu vou guardar. Que eu já comi um pedacinho. Queria falar assim. Nossa, hoje foi muito triste. Fui lá na casa da minha mãe, sabe? Enquanto eu posso ir lá, enquanto não vendem, eu fico lá olhando tudo, a casa dela vazia, sabe? Dá uma tristeza, as coisinhas dela assim. Daí dei uma varrida lá fora, lembrei quando eu varria pra ela, quando eu limpava, lembra? Gente, quem me acompanha há tempo, quando eu limpava a casa da minha mãe, pra ela, antes dela ficar doente, eu tava conversando com uma conhecida hoje. Gente, como que pode, né? Apareceu esse câncer no mês e levou minha mãe. Gente, o médico falou que a minha mãe tinha 5 anos esse câncer. Quantas vezes levei ela no postinho, quantas vezes eu levei ela no UPA, quantas vezes ela fez raio-x no hospital do idoso. Era só a coluna torta, que a coluna dela era bem torta. E infecção de bexiga era só isso, gente. Só dava isso, fazia exame de sangue, fazia exame de... A infecção de bexiga e a coluna torta, que ela reclamava, dor nas costas, tossia bastante. Minha mãe nunca fumou, meu pai fumava, meu falecido pai. Mas ele faleceu há 16 anos atrás, de câncer também, de garganta. E o pai dele faleceu de câncer de garganta também. E a minha mãe nunca fumou, mas o médico disse que era do meu pai fumar dentro de casa, no quarto, dentro de casa. E como que pode 5 anos ela tá com esse câncer, gente? Nem o médico vê. Eu acho uma imprudência isso. Como que pode nem um médico ver, nem um médico perceber, nem um médico pedir os exames. Gente, se eu não falo para a doutora do postinho, doutora Luísa, eu acho que minha mãe tá com câncer, até agora minha mãe ia estar lá comendo, quer dizer, ela não tava comendo, gente, ela dava umas beliscadinhas por último, só que a comida no raio-x tava toda parada aqui, ó. O médico falou se alcançasse o caninho da respiração, ela morria sufocada. E nós dá-lhe comida, mandando ela comer, porque ela estava muito magra. Aí ela só beliscava e falava que dava a impressão que estava indo pro pulmão a comida. E tava, gente, porque tava entupindo. A comida tava ficando amontoada, assim, tipo uma escadinha, sabe? O médico mostrou no raio-x. E se eu não falasse pra doutora Luísa, eu acho que minha mãe tá com câncer, até hoje não sabia que minha mãe tinha. Porque ficava levando ela pro UPA direto, pra postinho, pro hospital do idoso, fazia raio-x. E nada, gente. E os exames de sangue, gente, não mostrava nada. As células, quando tem câncer, não tem as células lá que morrem, que fica diminuída, eles não viam isso. Ou é só porque ela é idosa, deixa mesmo que se lasque? Ai, eu tô muito pé da cara, sabe? Eu fico pensando, nossa. Aí apareceu esse câncer do nada, um mês levou minha mãe. Um mês levou minha mãe. De repente, no dado, ela soube do câncer. Ela ainda andava arrastandinho o pé, não sei se vocês se lembram, ainda às vezes fazia uma comidinha, não sei se vocês lembram antes da gente descobrir o câncer, né?
Malemar, eu fazia as coisas na casa dela, mas ela ainda andava arrastandinho o pé, brigando com a perna dela, que doía tudo. Às vezes tinha tosse, às vezes sempre achava que estava meio gripada. Vivia comprando remedinho para rinite, sinusite. Tinha muita dor nas costas. E quando comia, por último, disse que sentia como se a comida fosse pro pulmão. É que a comida estava acumulando. E eu não acredito que nenhum médico percebeu isso, gente. Aí eu vi minha mãe muito magra. Falei, doutora Luísa, acho que minha mãe tá com câncer. Aí ela falou, vamos pedir uma tomografia. Aí pediu tomografia daqui. Tava com câncer de 5 anos, já tinha abraçado esôfago, traqueia, tudo, já tinha exprimido tudo. Teve que colocar com urgência um caninho pelo nariz até o estômago para alimentar, para dar remédio, para ela não morrer sufocada com a comida, que ela tentasse comer. E minha mãe entrou em depressão, daí ela ficava arrancando, muitas vezes ela falava que enroscava, e de certo enroscava, mas muitas vezes eu acho que ela tirava, porque ela falava que ela queria comer pela boca, ela queria comer pela boca, ela queria comer pela boca, gente. Ela estava sendo alimentada pelo tubinho, mas ela queria sentir o paladar. E de repente, aí a última vez, aquelas mulheres do SAD foram lá na casa da minha mãe. Outra coisa que eu achei errado, gente. Por quê? Porque toda vez que saía o caninho da minha mãe, não sei se vocês viam os vídeos aí, a gente levava no Erasto Guettner, eles colocavam o tubinho de volta, empurravam e tiravam o raio-x para ver se estava encaixado no estômago dela, certinho, porque o médico falou que o estômago dela estava muito fechado já com o câncer. Tanto é que se ela tirasse mais uma vez, ele disse que ia ter que furar o estômago porque não ia mais passar pelo nariz, de tão fechado que estava. Daí a mulher, a enfermeira do SAD, foi lá, enfiou, eu tenho vídeo, enfiou o negócio no nariz dela. Daí eu fiz o vídeo para mostrar pra minha irmã, ela brigou. Ai, não é pra fazer. Por isso que é importante fazer vídeo das coisas, gente, para ter como provar, sabia? Podia processar tanto esses médicos aí quanto esse povo aí que minha mãe cansou de ir aí, sabe? Fizeram tanto exame e não descobriram que minha mãe tinha câncer. Ai, descobre na última hora quando o câncer já tá bem avançado. Porque não pediram uma tomografia antes, porque não, sabe? Não, não cola. Aí, daí a médica do SAD foi lá, enfiou o caninho. Era para mandar a gente pro Erasto, para lá eles colocar o caninho, a sonda, e fazer o raio-x igual eles faziam para ver se encaixou no estômago certinho. Porque o médico já tinha falado que se ela tirasse mais uma vez, não ia mais dar para pôr. E sabe Deus onde que ela enfiou. Só sei que a gente continuou dando alimentação para ela pela sonda, remédio, achando que tava no lugar, né? Como enfermeira, a gente confiou, né, gente? Estudada, né? Aí, quando foi de madrugada, meu irmão me ligou para levar a mãe no UPA. Levamos a mãe no UPA. O médico falou que a sonda estava quase toda saída. Quase toda saída, quase toda tirada. E que minha mãe tinha broncoaspirado alimento e remédio. Não sei se ela tirou de novo, porque na minha cabeça, eu acho que ela pensava assim: se eu tirar, vai chegar uma hora que eles vão cansar e vão me dar comida pela boca. Eu penso isso, que ela pensava assim, porque ela vivia pedindo, né? Que queria comer pela boca, que queria comer comida. Ai, gente, é tão triste. Então, assim, eu penso de processar, sabe, esses médicos, porque eu acho que eles deviam ter pedido uma tomografia bem antes para minha mãe ter tido tempo, enquanto ela estava gordinha de saudável, de fazer uma quimioterapia, alguma coisa. Era velha, tinha 84 anos, era minha mãe, gente, era minha mãe, não importa a idade dela. Tivesse visto antes, podia ter tratado. Meu pai teve câncer, ele fez tratamento, rádio, ele durou mais 10 anos. E meu pai fumava e bebia. E minha mãe nunca fumou, nunca bebeu. Então, meu pai durou mais 10 anos depois disso. Daí morreu de câncer. Só que a minha mãe nunca fumou, nunca bebeu. Então, dava tempo de ter feito um tratamento se os médicos tivessem visto. E não vem com essa que, só descobre. Era falta ter pedido uma tomografia, ó. Há muito antes. Quantas vezes a gente foi pro UPA? Quantas vezes a gente foi pro idoso fazer raio-x? Não. Não, não aceito, gente. Eu não aceito, sabe? Não aceito mesmo. Esses erros de médico, de enfermeira. Ela devia ter mandado eu pro Erasto, levado minha mãe pro Erasto para eles colocar a sonda e feito o raio-x para ver se tinha ido. E se não colocou no lugar certo, colocou no pulmão, se furou alguma coisa dentro da minha mãe.
Vocês entendem? Hoje fui na casa dela, eu fiquei muito chateada. Eu não aceito, gente. Eu não aceito, não aceito.